Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Tardelli, eu sou o CEO da Plexus e eu venho aqui para apresentar para vocês um tema extremamente relevante, nesse momento que estamos vivendo da economia, que seria como potencializar a recuperação do crédito e a busca patrimonial através da tecnologia. Então, como a gente consegue otimizar esse processo tão importante, na esteira de crédito, a recuperação do crédito, e a busca patrimonial efetivamente, e através do meio que é a tecnologia. Bom, falando então um pouquinho sobre o impacto que nós sofremos na pandemia, que obviamente gera consequências na vida de todos, no dia a dia das empresas, no dia a dia dos empregados, e óbvio das pessoas também que perderam o emprego, que impacta a economia como um todo, desde ali do consumidor final, dos negócios B2B, empresa empresa, empresa consumidor final, então toda a cadeia é impactada. Então, um dos pontos que eu trouxe aqui, então a pandemia afetou aí 44,8% das empresas brasileiras, então teve um impacto muito grande, a gente viu aí diversos setores sendo impactado assim radicalmente, então você pega ali o setor de eventos, o setor de viagens, e aí você pega outro lado ali, então tanto varejo, tecnologia também indo muito bem, então na crise você sempre tem essa balança, mas o fato é, de um jeito ou de outro, o mercado foi muito impactado, e isso obviamente teve um grande impacto em serviços, então a gente pode olhar aqui um dos setores mais impactados, foi a área de serviços, efetivamente, também é um dos primeiros a se recuperar assim que o país começa a voltar nos eixos, é um dos primeiros setores a se recuperar, então o setor de serviços foi o mais impactado, com 47% aí de impacto. Depois veio o comércio, em geral, a indústria também, a gente vê aí a indústria, toda a cadeia de geração de valor da indústria, desde a chegada da matéria-prima, seja ela importada ou não, e quando a gente fala da matéria importada vindo lá da China, principalmente, teve grandes impactos, então a indústria automotiva é um grande exemplo disso, que falta peça, falta chip, isso impacta em toda a cadeia de produção, você tem aí uma demanda reprimida, enfim. Então, a indústria também acaba sendo muito impactada, e a construção também civil foi aí também uma das primeiras impactadas, que também agora já está voltando num ritmo muito forte. E também, se a gente for olhar aí por região, a gente pega ali o centro-oeste, centro-oeste e norte, ali, um dos mais impactados, sul e sudeste mediano e o nordeste o menos impactado. E também o impacto da pandemia aí no bolso dos brasileiros, então a gente teve também um impacto considerável aí no consumo das famílias, então teve uma mudança de hábito muito grande, as pessoas, sejam elas mais home office ou não, ou tendo que também ir trabalhar, isso mudou muito o consumo dessas famílias, e isso obviamente impacta a economia como um todo. O desemprego foi recorde, se antes a gente já tinha uma taxa de desemprego muito expressiva, antes da pandemia, no pré-pandemia, a pandemia só acelerou ainda mais esse desemprego, então a gente chegou a bater aí 14,7% no primeiro trimestre, e atingindo aí um recorde de 14,8 milhões de brasileiros desempregados, e aí a gente está falando de carteira assinada, enfim, o pessoal regulado, E, óbvio, isso impacta muito o mercado de trabalho. A gente tem aí todo o processo também, todo o lado da justiça do trabalho também envolvida. O fato é que esses índices se tornaram muito altos, têm se tornado muito altos, e a gente agora imagina, espera começar a ver aí isso começar a reduzir, porque a gente está vendo uma retomada gradual da economia. O ano passado foi um impacto muito negativo, então muitas economias no mundo sangraram, aí a grande maioria das economias aí sangraram, tiveram PIB negativo, e o Brasil não foi diferente. E esse ano de 2021, já com a chegada da vacinação, cada vez tomando um ritmo, vacinação em massa, isso começa a mudar o cenário, e isso obviamente traz aí um novo patamar, perspectiva para o empresariado brasileiro, investidores, etc., e também para as pessoas aí que estão buscando emprego, que perderam seu emprego de alguma forma, foram impactadas ao longo da pandemia. Bom, de acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a economia global, a expectativa é de crescer pelo menos aí 6% ao longo de 2021.
né, tendo uma reação vigorosa, olhando aí o passado, né, que a gente vivenciou de crescimento negativo, né, após uma contração de 3,5% médio aí ao longo do ano de 2020, isso no mundo, né, principalmente aí por causa da pandemia. E essa recuperação, né, por outro lado, isso é um dado muito importante, essa é a maior expansão econômica que o mundo viu, né, tem visto desde 1973, né, e tem como principais vetores a própria vacinação em larga escala, que tem acontecido em vários países, principalmente aí nos países do primeiro mundo, né, então Europa, Ásia e principalmente os Estados Unidos, né, que puxou muito esse movimento, já praticamente vacinou aí grande parte da sua população, e, óbvio, o Brasil agora seguindo nesse movimento, e a gente tem visto aí também essa recuperação no país, né? Aqui eu trouxe também alguns dados para mostrar o comparativo dos PIBs, né? Então, assim, se a gente for olhar o PIB brasileiro, né, ao longo, desde 2010 até 2020, a gente viu aí, né? Então, ele foi caindo, né? A gente fala da década perdida, porque se você somar tudo isso, né, dá praticamente zero, né? Então, a gente, né, de 2010 a 2020, o país praticamente não cresceu, né? Na verdade, até regrediu, né? E a gente olha 2020, né? Obviamente, por causa da pandemia, né? Teve aí, né, um impacto negativo no PIB de 4,1%, né? E as estimativas, por outro lado, nesse ano de 2021, já com a vacinação aí correndo a todo vapor, a gente já está falando aí de um Brasil crescer 4%, né? Recentemente aí já saiu o índice de 4,9%, o Banco Central já falando, né? Já revisando esse índice de 4,5% para 4,9%, e, né, recentemente já estão falando já em 5,1%. Né? Então, um crescimento bem expressivo. Obviamente que a gente, né, regrediu em 4,1% o ano passado, mas ainda assim esse ano é um ano de retomada, né? E isso, obviamente, impacta todos os negócios e impacta a esteira de crédito também, né? As empresas aí, né, buscando crédito, né, tentando aí resolver as suas dívidas e indo atrás dos seus devedores. Então, isso impacta toda a cadeia. Mas é importante entender esse movimento, porque isso é o momento que estamos vivendo agora, esse momento de retomada, né? A recuperação de crédito, né? Estou falando agora especificamente sobre a recuperação de crédito, ela é composta por um conjunto de processos, né? Então, são vários processos aí que fazem parte, né, do que chamamos de recuperação de crédito. E ela tem o objetivo de assegurar o pagamento de dívidas e crédito de pessoas físicas ou pessoas jurídicas às instituições financeiras, né? Então, são dívidas aí que foram abertas no mercado em algum momento e que, né, de um jeito ou de outro, aí estão sendo arroladas, né? Precisam ser negociadas até para esse devedor aí se tornar regular e, enfim, voltar a consumir e enfim, deixar de estar negativado num birô de crédito, por exemplo. Para o credor, né, no caso, é uma forma de recuperar o dinheiro que deveria estar no caixa, né, porque ele foi emprestado e agora ele está conseguindo recuperar. Então, muitas dívidas que poderiam ter dadas como perdidas, né, porque eu não estou chegando até, não estou localizando o devedor, ou ele não tem dinheiro para me pagar, enfim, ainda estou em negociação, né? Esse dinheiro podia estar no meu caixa e garantir o retorno desse crédito concedido. Para o devedor, né, por outro lado, representa regularizar a sua situação, que é muito importante, né? Num país aí onde a gente tem uma população carente de crédito, né, que demanda muito esse crédito, principalmente aí a população de baixa renda, é uma grande oportunidade de limpar o nome, né? Então, meu nome está lá bloqueado, está sujo, né? E fala, né? O nome sujo no birô, né? É uma oportunidade de limpar o nome. É por isso que a gente vê também muito no mercado esses grandes feirões aí, né? De você regularizar a sua situação e retornar ao mercado de créditos e compras. Então, é importante lembrar, né? Frisar que a população brasileira teve um grande impacto ao longo da pandemia. Então, os índices de endividamento, né? De negativação dos nomes aumentou consideravelmente e agora, aos poucos, isso tende aí a se regularizar com essa retomada, né? Uma das ferramentas básicas, né, para a gente olhar a questão do risco de crédito, né, mensurar, né, se libera ou não um crédito, né, numa régua, né, numa régua de decisão de crédito, é o próprio credit score, né, o famoso credit score, né, onde a gente tem ali uma escala de bom ou mal, né, se eu aprovo ou não aprovo a liberação de um score de crédito, de um crédito, né, para aquele cliente, pessoa física ou jurídica. Então, obviamente, a gente tem aí diversos
credit scores aí, né? Os birôs disponibilizam aí diversos scores de crédito no mercado, e esse é uma variável, né? É uma das variáveis possíveis para a gente, né, tomar essa decisão de liberar ou não crédito a uma pessoa física ou jurídica. Porém, é uma variável ainda muito pobre, né? Se eu for me embasar só no score de crédito, eu estou aí eu estou negligenciando, né, ou deixando de olhar N outras variáveis. E num cenário de retomada, num cenário, né, de um país impactado por uma crise, tentando se retomar, se reerguer, a empresa não pode se dar o luxo de simplesmente olhar um score de crédito. Ela tem que olhar muito mais outras variáveis, né, ela tem que olhar um cenário muito maior, porque ela precisa trabalhar aí, né, com uma abordagem atrelada a risco, né, olhando aí o conceito de matriz de risco, onde eu não tenho mais o bom ou mal pagador, eu preciso olhar também aqueles potenciais bons pagadores, o potencial mal pagador, mas eu trabalhar no risco. Porque se eu não trabalhar no risco, quem vai estar trabalhando no risco serão meus concorrentes. Então, para ganhar esses clientes, né, para ganhar essas contas, eu preciso também assumir um pouco desse risco, mas óbvio, né, olhando, né, tendo um ferramental, né, tecnologias que me possam auxiliar nesse processo, que eu consiga, assim, abrir o meu leque de possibilidades para trabalhar nessa matriz de risco e não simplesmente nesse binário de aprova ou não aprova, olhando simplesmente um score de crédito. O score de crédito continua sendo importante, porém, né, ele ainda é muito precário se for olhar só ele numa análise. Tá? E o que mais a gente pode considerar, então, né, quais seriam essas fontes alternativas adicionais ao score de crédito? Então, quando a gente olha o score de crédito, né, não somente o score de crédito, a gente pode olhar por uma infinidade de informações. Então, a gente pode olhar lá diversos dados na Receita Federal, consultas públicas, né? Então, certidões negativas de débito, qual a situação cadastral daquela pessoa física ou jurídica. Eu posso olhar também os tribunais de justiça, que tipos de processos essa pessoa física ou jurídica, essa entidade, né, possui aí nos tribunais de justiça de todo o país, pode ser os tribunais regionais, federais ou os tribunais de justiça estaduais, né? Então, qual é a classe processual dos processos que eventualmente existam, né, para aquela entidade? É uma execução fiscal, né? É uma execução por falta de pagamento, né? Enfim, é um processo criminal, é um processo da área civil, enfim, a gente precisa avaliar todas essas variáveis, porque isso faz parte do processo de tomada de decisão e de assumir ou não esse risco para dentro da sua operação. Temos também lá os protestos, né, que também não deixa de ser uma fonte importante, né? Então, se tem protesto, onde que está, né? Em que cartório, etc. Cheque sem fundos também é uma outra fonte muito comum no mercado. O Google também, para verificar ali se tem alguma coisa negativa, abonadora, desabonadora, falando sobre aquela entidade, pessoa física e jurídica. As redes sociais, né, levando em consideração aí todo o ruído também que é gerado nas redes sociais, mas ainda assim, né, é uma fonte de informação, né, e várias outras fontes de informação, então pessoas politicamente expostas, trabalho escravo, se a empresa está sancionada ou não, se saiu mídia negativa relacionada àquela pessoa ou àquela empresa, quem são os sócios, né, daquela empresa, qual é o relacionamento, né, daquele grupo socioeconômico. Enfim, é uma infinidade de informações que a gente tem disponível no Brasil, né? Então, através aí, né, da Lei de Acesso à Informação, né, a grande maioria dessas informações são públicas, e através de tecnologias eu consigo correlacionar tudo isso, né, e consigo enriquecer ainda mais a minha análise de crédito, né, a minha análise, qual é o percentual, qual é a probabilidade de eu recuperar um crédito, né, que eu tenho ali pendente, ou qual é a probabilidade de eu liberar ali um empréstimo, um financiamento, né, ou daquele devedor me pagar uma dívida. Então, isso é um exemplo. E também a gente não pode nos esquecer, né, do movimento que começou há pouco mais de 2 anos atrás, que é o cadastro positivo também, né, muito positivo aí, né, trazendo aí grandes promessas aí de mudança na própria economia do país, né, onde eu começo a olhar os dados positivos do histórico de crédito de uma pessoa, né, se ele pagou dívida, como ele está, até para reduzir o spread, né, quando eu faço ali um empréstimo, né, ou um crédito, quando eu forneço um crédito. Então, o cadastro positivo é uma variável também muito importante nessa equação e não pode ser negligenciada e, obviamente, né, os dados, né, quanto mais se passa o tempo, maior é esse histórico de dados, mais rico é e mais assertivo é a minha decisão. Né? E óbvio que o cadastro positivo a gente também obtém aí nos birôs. Né? Vamos falar agora sobre um outro tema, que é a busca patrimonial também, que é uma outra variável, né, uma outra vertente muito importante no processo de recuperação de crédito. Então, somente com a busca de bens do devedor serão encontrados ativos financeiros passíveis de penhora, por exemplo, e recuperação dos créditos. Então, imagina que
né, que o devedor você não está conseguindo identificar, não está conseguindo encontrá-lo. Por outro lado, você vai atrás também aí dos bens que você possa, de alguma forma, penhorar na justiça, né, para tentar recuperar, né, a sua dívida, né, os seus créditos ou parte deles. Né? E óbvio que a busca de bens, né, a gente vê que é uma dificuldade enorme, porque são informações dispersas em vários sites, em vários locais, em várias bases de dados, né, e assim, é um processo muito moroso, muito custoso, né, descentralizado, né, ele não está centralizado em muito lugar, ele é descentralizado em diversas fontes de dados, diversos sites, né, que, obviamente, aí também a tecnologia pode auxiliar muito nesse processo, né, trazendo aí ganhos de produtividade. A busca de bens do devedor é imprescindível, especialmente quando há suspeita de fraude, de esquema para não pagar dívida, né, que também pode ser um dos casos. Esvaziamento patrimonial, né, então blindagem patrimonial, então aquela pessoa que não tem nada na pessoa física, aí você vai ver por trás tem uma SA ali, uma holding, né, operacional, uma holding patrimonial. Sucessão empresarial também, então quem são ali os sócios e os potenciais herdeiros da coisa, crimes de fraude, execução de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, né, são algumas das formas de contra-inteligência, né, do devedor para não pagar as dívidas. Então, despistamento é muito comum também, óbvio, numa pessoa mal intencionada, que, enfim, né, busca se blindar de toda forma para, caso ela entre num processo aí de dívida, ela consiga, de alguma forma, aí, se safar disso. Tá? Mas, óbvio que a informação, né, cruzando dados, a gente consegue identificar tudo isso e, obviamente, analisar esse risco antes mesmo até de iniciar uma interação com esse potencial cliente. Né? E aqui são alguns exemplos de busca patrimonial, né, que hoje existem no mercado e que todas elas podem ser automatizadas através da tecnologia. Então, uma delas é a árvore societária, né? Então, lembrando que o share de empresas, né? Se eu sou sócio de uma empresa, eu tenho um share, aquela empresa tem um valuation, ela fatura, né? Então ela tem lá um faturamento presumido. Então, aquilo ali, quer queira, quer não, é um issue, né? Um valor, é um asset que eu posso, de um jeito ou de outro, também usar aí no meu processo de análise de bens. Marcas, patentes e domínios também, né? Para eu valorar, né, ali uma pessoa jurídica, as empresas que essa pessoa tem, então que tipos de empresa, o capital social dessas empresas, o share também ali de ações que esse eventual sócio tem nessas empresas, pesquisa nacional de protestos, que eu comentei com vocês também, né? Então, a gente tem aí a consulta de protestos também aí online, que pode ser levantados, né, até para saber aí as dívidas, endividamentos que já foram ali para cartório, publicações nos diários oficiais, aí eu estou falando todo tipo de publicação, né, desde de processos judiciais, até mudanças na empresa mesmo, quadro societário, incremento de capital, abertura de novos quinais, enfim. Pesquisa cartorária também aí é uma outra fonte de informação. Imóveis, né? E aí a gente está falando de diversos imóveis ali da pessoa física, da empresa, dos correlacionados, né? Então aí a gente pode falar ali os que possuem vínculo direto com aquela pessoa em primeiro grau. Então a gente também pode levantar esses potenciais imóveis até para, né, buscar e penhorar. Embarcação também, então consulta, verificar se tem algum tipo de embarcação, aeronave, também uma outra consulta, verificar se a pessoa tem aeronave ou não. Veículos, aí estou falando de frota de veículos, então eu posso ali, através de um CPF, de um CNPJ, identificar a frota de veículos para saber também se tem algo ali que eu consiga valorar. Imóveis rurais também, uma outra consulta disponível. E pesquisas de ações aí, né, judiciais no âmbito nacional, para levantar passivos, né, jurídicos aí que estão em tramitação, ou que, enfim, que já foram transitados e julgados. O fato é, aqui são alguns exemplos, né, do que é possível fazer, né, numa busca patrimonial. Lembrando que tudo isso aqui pode ser feito, sim, de forma manual, enfim, consultando aí as informações, mas é um processo extremamente trabalhoso, moroso, né, é um universo gigantesco de informação, né, e que, obviamente, a tecnologia traz um grande ganho quando a gente está falando aí de sistemas que possam automatizar tudo isso aqui. Falando agora especificamente sobre soluções tecnológicas que já existem no mercado, né? E aqui, obviamente, estou dando um high level, aqui, um overview muito genérico, né? De tipos de soluções aí para potencializar a recuperação do crédito. Então, a gente tem já diversos chatbots, né? Que é aquele chat, né, que você fala com um robô. Então, isso já facilita muito, né? De repente, ali de um
devedor ali começar a interagir com o robô e de alguma forma ele conseguir ali passar por uma etapa, aí você sim derivaria para o humano, então você consegue ganhar escala com isso, né? Callback também, então uma vez que o devedor entrou em contato ou você tem o contato desse devedor, telefone para contato, de alguma forma você pode ali fazer uma chamada em diversos horários alternativos para tentar falar, né, pelo menos com esse devedor e tentar uma negociação, enfim. Os discadores aí são, né, são aquelas máquinas que discam de forma automática e você programa também o horário, você tem um script, né, que você pode ali apresentar, sempre ali convidando esse devedor para uma negociação ou para quitar sua dívida. Você tem também diversas ferramentas de localização, aí usando dados cadastrais diversos, né, seja de birôs ou de outras fontes de informação. Então, ter esses dados para você conseguir localizar esse devedor, muitas vezes através de parentes, né, ou relacionados diretamente a esse devedor. Levantamento de bens imóveis, que eu comentei, né, no slide anterior, processos aí, né, de levantamento de informações de background check, então fazer um background check naquela pessoa física, fazer uma due diligence, levantar tudo que tiver de informação sobre uma empresa, né? Então, olhando aí todo o passado, trazendo todos esses dados, comparando com o presente, então você consegue ter uma análise muito rica, até para você entender potenciais riscos e, enfim, né, montar estratégias de como abordar esse cliente. Relatórios, dashboards, KPIs, né, gráficos analíticos, indicadores, ferramentas de BI também aí, tem uma centena, infinidade de ferramentas no mercado que auxilia esse analista, né, nesse processo de recuperação de crédito. A gente tem também ferramentas para gerenciamento de risco, matriz de risco, aí entrando naquela questão da abordagem baseada em risco que eu comentei com vocês, os controles operacionais, automação de fluxos de tarefas, né, que são os workflows. Então, você finaliza uma tarefa, automaticamente dispara uma outra, tudo de forma automatizada, você tem relatórios de acompanhamento, com alertas, etc. Então, enfim, tem várias ferramentas que fazem isso e facilita muito o trabalho, tudo registrado, documentado. Modelos estatísticos de propensão de pagamento, aí entrando mais na área de modelos estatísticos, envolvendo aí inteligência artificial, né, e aprendizado de máquina, né, machine learning. Então, para você fazer prospecções, forecasts, né, então olhando o cenário futuro, qual que é a probabilidade de você rever aquela dívida ou conseguir ali ter parte da sua dívida paga, né, do seu crédito aí revisto. Então, tudo isso é possível, tem soluções para isso. E modelagem, predição também, aí entrando também em toda essa área de inteligência artificial. Então, esse aqui é um exemplo, óbvio que tem outras soluções, mas aqui é um apanhado geral aí do que nós temos aí já no mercado que facilita o dia a dia desse profissional. E eu gostaria aqui também de trazer para vocês, né, então a plataforma UpMiner aí é mais para conhecimento de todos, é a plataforma aí disponibilizada pela UpLexis, né, então a UpLexis, a gente desenvolve essa solução, uma solução completa, né, são mais de 16 aplicativos disponíveis, né, onde você consegue cruzar mais de 2.000 fontes, né, então são mais de 2.000 fontes de dados nacionais, fontes de dados internacionais, fontes de dados de terceiros, fontes de dados do próprio cliente, né? onde você consegue também trazer dados dos birôs de crédito e você correlacionar tudo isso e gerar gráficos, né? Relatórios gráficos, relatórios analíticos, indicadores, KPIs, para o tomador de decisão. Então, você consegue, através da plataforma UpMiner, você consegue gerar dossiês, por exemplo. Né? Então, você consegue, através ali, configurando, dado um CPF, um CNPJ, o nome de uma pessoa física ou jurídica, você consegue varrer a internet e capturar toda e qualquer informação relevante que faça sentido na sua tomada de decisão, montando um dossiê daquela pessoa física, daquela pessoa jurídica, daquele grupo econômico, dos seus sócios, né? E você consegue ter aquele documento ali registradinho e tomar uma decisão. Né? Você tem também ali um módulo de enriquecimento de dados, onde você consegue ali, dado uma lista de CPFs, CNPJs, você enriquecer todos esses dados frente a uma fonte pública, uma fonte privada. Você pode enriquecer perante um birô de crédito, você pode enriquecer perante a Receita Federal e a várias outras fontes de dados. Né? Você tem ali também um módulo só de geração de certidões, então você vai buscar certidões, lembrando que a certidão ela tem uma data de expiração, então esse módulo também monitora essa data de expiração dessas certidões, você consegue configurar diversas certidões, o software sai varrendo para você, traz a certidão, a imagem da certidão.
Então, tudo isso é possível, né? Você tem ali o comparador societário, que é um outro aplicativo, onde você compara o quadro societário desde o passado até os dias atuais, compara com a Receita Federal, você traz também a posição dos birôs de crédito aí, junto às juntas comerciais. Então, é uma ferramenta muito versátil para você levantar, né, o share de ações aí de cada sócio ou as participações de uma PJ dentro de outras PJs, né? O Histórico Empresarial também é um outro aplicativo onde conta a história da empresa numa única tela. Então, desde a abertura da empresa, qual era o capital social, o endereço, quem eram os sócios. Aí, quando saiu o processo, né, nos tribunais de justiça, quando saiu mídia negativa, tudo isso numa única tela. Você navega também pelo ano aí, né? Então, você vai até os dias atuais, você vai para o passado, enfim. Você tem também aí uma busca por balanços patrimoniais que foram publicados nos diários oficiais. Então, também aí é uma outra ferramenta muito interessante. Né? Você tem buscas nos diários oficiais, é como se fosse um Google livre aí, você pode buscar qualquer coisa nos diários oficiais. Lembrando que os diários oficiais é uma fonte extremamente rica, né? A gente está falando dos diários oficiais do Brasil inteiro, de todos os estados. A gente tem também o Uplink, que é uma outra interface gráfica que você monta a árvore empresarial gráfica dos sócios, dos administradores, das empresas, do grupo econômico, quem são os parentes correlacionados, link direto e indireto entre pessoas físicas e jurídicas, né? Então, assim, é uma ferramenta extremamente poderosa para você identificar vínculos, identificar ali empresas, share, né, de ações, etc. A gente tem também o UpNet, que é um outro aplicativo que você correlaciona uma lista de fornecedores com uma lista de funcionários aí para buscar conflito de interesse, que, dependendo da situação, isso também pode ajudar muito no processo de recuperação de crédito. Tem também outro modo para validar RG, para levantar frota de veículo, para você gerar alertas. Tem também um outro modo para você buscar imóveis, então também é uma busca que a gente está integrado aí à ARISP, né, Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, que está integrado a vários estados do Brasil, né, já tem aí mais de 60% de todos os estados, né, onde você consegue ali, através do CPF e do CNPJ, né, você faz uma consulta em um cartório de registro de imóvel para verificar se tem algum imóvel naquela pessoa física e jurídica. E, obviamente, se encontrar alguma coisa, você consegue ainda trazer matrícula do imóvel. Então, enfim, são várias ferramentas aqui, né, que você consegue usar para o seu dia a dia. E, obviamente, levando esse contexto de recuperação econômica, né, usando a tecnologia para aprimorar os processos de recuperação de crédito, as empresas que investirem em tecnologia, né, os gestores de recuperação de crédito que utilizarem tecnologia, que utilizarem aí dados, né, para tomar decisões, sairão na frente, conseguirão otimizar o seu processo e efetivamente reduzir aí as suas, vamos dizer assim, o seu crédito conjunto aos devedores. Tá? Então, isso é muito importante e, enfim, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Aqui estão os contatos. Caso queiram também fazer testes aí na solução da Upilex, na plataforma UpMiner, vocês podem entrar no site upilexes.com.br e solicitar um teste, né, e fazer um teste gratuito na ferramenta. Basicamente é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos.